Você está cansada de ser manipulada por um narcisista. Você quer saber como fazer com que ele se sinta desestabilizado, insignificante e até mesmo inseguro? Hoje eu vou compartilhar com você 6 estratégias que podem desestabilizar o narcisista e eles odeiam quando experimentam algumas destas experiências. Meus amores, depois de se relacionar por algum tempo com uma pessoa narcisista, você passa a se sentir frustrada, destruída por estar vivendo este tipo de relação. Como é assustador quando passamos a perceber como eles usam as pessoas, as manipulam. Você passa a perceber as habilidades da pessoa narcisista de enganar. Você sente que já não sabe mais como lutar contra tanta maldade e manipulação. Agora, meus amores, você já se perguntou ou parou para refletir o que deixa um narcisista se sentir desestabilizado? Eu sou Alexia Munhoz, eu sou psicoterapeuta, eu sou especializada em relações amorosas. E eu já vou começar com uma informação que é crucial para você que pretende fazer um narcisista se sentir insignificante. Quando um narcisista se sente desestabilizado, ele pode desencadear um ataque de fúria contra você. E é claro que isso vai depender muito da personalidade deste narcisista, do nível de narcisismo desta pessoa. Então, meus amores, eu sugiro que você use estas estratégias para se defender de um narcisista e não para se vingar dele. E sem enrolação, eu já vou direto para a primeira estratégia. Mantenha a sua clareza frente ao narcisismo. O que significa isso? Tudo que um narcisista odeia é a ideia de que você possa se lembrar de como a sua vida era melhor antes de você ter conhecido ele. Você sabia que esta preocupação é um dos maiores medos de um narcisista? E sabe por quê? Porque quando um narcisista entra em uma relação, ele vai empregar diversas táticas manipuladoras para evitar que isto aconteça, ou seja, para evitar que a sua vida sem ele seja melhor para você. Os narcisistas usam um bombardeio de amor para que você fique presa a ele. Eles vão te conquistar com o seu charme, a sua sedução, sagacidade, usando a empatia cognitiva, criando uma fraude de afinidades. Eles irão te estudar e saber o que você precisa e o que você quer e deseja ouvir. Eles farão você se sentir muito especial de uma maneira como você jamais se sentiu antes. Eles são experts nisso. Não existe idade, classe social ou qualquer outro impedimento. Eles são muito bons no que fazem. E se você não estiver preparada, você cai na teia de um narcisista. Para que você se apaixone loucamente e faça tudo o que ele quer, ele precisa controlar a sua mente. E por este motivo, ele não quer que você pense por si mesma. O narcisista, ele não quer que você tenha clareza do que está realmente vivendo. Se você começar a se questionar ou a questionar se tudo que você está vivendo é real, se tudo que eles fazem ou que eles dizem, se questionar se tudo isto é verdade, eles começarão a reagir imediatamente. O narcisista tentará sabotar a sua percepção aplicando o gaslighting. Ele fará você duvidar das suas próprias capacidades cognitivas. E você, muitas vezes, pode sim acreditar nele e achar que inclusive está ficando louca ou que é culpada por tudo de ruim que vem acontecendo dentro da relação de vocês. O único objetivo do narcisista é reprogramar a sua mente e eles farão o que for preciso para te manter sobre o controle dele. Então, meus amores, é crucial que você se mantenha firme em sua clareza, na sua intuição, no seu discernimento. Isto desarticulará o narcisista. O narcisista vai tentar te manipular e destruir a sua autoconfiança. Por este motivo, confiar na sua capacidade de discernimento é essencial para preservar a sua identidade e o seu bem-estar. Não ceda às tentativas de reprogramação mental do narcisista.
pois manter a sua própria clareza é a chave para preservar a sua proteção e a sua independência. Segunda estratégia é a indiferença. Para quem pesquisa e estuda o transtorno narcisista, não é segredo que eles vivem para receber admiração e validação. Isso é como oxigênio para eles. Dependem sempre da aprovação externa de forma constante para manter o seu ego, o seu senso de valor intrínseco, e para atingir este objetivo de validação e superioridade, eles observam, sugam a sua energia, a de outras pessoas, para que eles consigam se sentir bem consigo mesmos. Olha só que interessante o que eu vou explicar aqui para você agora. Você já reparou que os narcisistas, eles não se importam, na verdade, quando eles recebem uma atenção negativa? Ou seja, a atenção negativa não incomoda um narcisista. E sabe por que isso? Porque a atenção negativa também alimenta a grande energia do narcisista. Perceba que, mesmo uma reação de negatividade, ainda é atenção. E qualquer forma de atenção dá ao narcisista incentivo para ele continuar. E na verdade, muitas vezes eles gostam mais da atenção negativa. Por quê? Porque quando você expressa, mesmo de forma negativa, isso a eles veem você de forma submissa, como se eles te afetassem, mesmo que o seu comportamento negativo incomode um pouco, ainda que aquilo atinja ele de alguma forma. Então eles sabem que podem explorar esta sua fraqueza e aprofundar o seu vínculo traumático, te mantendo presa a ele. A indiferença e a ausência de emoções é uma real ameaça para um narcisista. A indiferença sempre vai ser um problema maior do que o ódio por eles. Porque um narcisista vai preferir que você tenha 5, 10, 20 opiniões ou reações negativas do que você não tenha nenhuma, do que você se mantenha indiferente. Os narcisistas, eles não suportam quando ninguém está prestando atenção neles. Quando isso acontece, ele fica se sentindo perdido, sem saber o que fazer para se sentir importante e tão especial. Se o narcisista não for o centro do universo, ou não estiver consumindo e sugando os pensamentos seus ou de outras pessoas, eles se corroem. Meus amores, é por isso que o tão famoso contato zero, ele é a melhor abordagem para você lidar com os narcisistas. Então não demonstre reação emocional, seja indiferente às ações e provocações de um narcisista. Terceira estratégia é dizer não. O narcisista, ele odeia quando você diz não. Quando alguém diz não para ele, isto é uma coisa que está no topo da sua lista de insatisfações. Entenda, os narcisistas, eles estão tão acostumados a manipular as pessoas para conseguirem o que eles querem, que na maioria das vezes, eles não vão parar até realizar os próprios desejos. Então eles passam a vida inteira encantando pessoas para poder atender às próprias necessidades deles. Reflitam em como esta atitude afeta a dinâmica de um relacionamento. E é por isso que dizer não para um narcisista e se manter firme na maioria das vezes causa uma reação de amargura, de angústia neles. O narcisista não fica apenas amargurado e raivoso, mas ele também fica confuso. Pelo fato deles terem um sentimento de grandiosidade, os narcisistas, eles não conseguem realmente compreender por que alguém o recusaria. Eles não conseguem entender o que se passa na mente de uma pessoa que está negando algo a ele. E mesmo que eles tentem compreender isso, é óbvio que eles se recusam a aceitar a realidade. Afinal, o problema, abre aspas, sempre estará em você. O problema sempre estará na outra pessoa. Como é que alguém consegue dizer não para um ser tão magnânimo, especial, maravilhoso? Entende?
Quarta estratégia: falar sobre os fatos de forma racional. Entendam, quando um narcisista deseja alguma coisa, ele sempre vai se prevalecer, se utilizar de uma linguagem que é carregada de grandes emoções e cargas emocionais. O narcisista não usa uma linguagem muito lógica nesta hora, porque o objetivo dele é te sensibilizar para te convencer, já que ele sabe que você é uma vítima, uma empata, e eles falam algumas coisas com pequenas verdades e no meio de uma frase já vem algo fora de um contexto. Neste momento, sempre dando um tom emocional para a conversa, ele levando para o lado de vitimista dele, pois ele sabe que o que toca você é aqui dentro no coração. Então, desta forma, fica mais fácil para eles te convencerem quando eles usam esta linguagem carregada de grandes emoções e de grande carga emocional. Neste momento, o narcisista está se aproveitando de uma dissonância cognitiva para te manipular, para manipular a conversa, tentando te convencer daquilo que ele espera, daquilo que ele deseja que aconteça. Só que, quando você interrompe a retórica dele, ou seja, essa conversinha dele, que só tem o objetivo de te induzir ao erro para conseguir o que ele quer, mas que ele está apresentando de forma a parecer lógico, a parecer sensato, assim que você interrompe e leva a conversa para um nível mais racional, ao nível, ou seja, dos fatos reais, você quebra o narcisista. Porque ele vai entender intuitivamente que ele está em desvantagem. E os narcisistas odeiam quando alguém os desafia com fatos reais, ao invés de emoções baratas ou manipulações. Aqui, neste momento, eles podem também até aplicar o gaslighting, ou seja, eles acabam tão desregulados e partem para uma histeria. Este processo de histeria que eles fazem, ou seja, uma birra, é na verdade uma resposta de um adulto infantilizado, e este comportamento dele é uma demonstração clara de que ele não está mais se sentindo no controle. E por isso, eles tentam elevar a intensidade da conversa, lançando ataques de birra, chantagem emocional, agressividade. Este comportamento só vai destacar a imaturidade do narcisista, a incapacidade do narcisista de lidar com fatos quando eles são confrontados. Demonstra a sua incompetência em lidar com uma mulher adulta, emocionalmente estável e equilibrada. Eles ficam desorientados quando as suas mentiras, as suas ocultações ou manipulações são confrontadas por fatos reais e realmente muito bem argumentados. Quinta estratégia: impor limites. Quando você impõe limites, eles podem agir de 4 maneiras. Primeira, te ignora completamente ou tenta manipular a situação com o objetivo de te convencer que você está errada, que você não está sendo sensata, ou eles até reconhecem o seu erro ali inicialmente, prometem que vão mudar, mas depois não fazem absolutamente nada para mudar aquela situação. Ou eles reagem com uma raiva intensa, uma fúria narcísica, ameaças, ataques verbais e até mesmo violência física. Pessoas narcísicas não lidam bem com limites. Eles não conseguem aceitar consequências reais. Eles não conseguem ver quando eles estão errados. Eles não conseguem entender como alguém poderia pensar que ele está errado. E neste momento, eles tendem a reagir desproporcionalmente às regras, ou seja, aos limites que estão sendo impostos, de uma forma a intimidar você para desobrigá-lo a cumprir tal limite, tal regra, ou seja, algo que você impôs, que você não gostou. Por isso, meus amores, em qualquer relacionamento com narcisistas, muitas pessoas simplesmente desistem de colocar limites para os narcisistas porque elas querem evitar conflito, elas querem evitar confronto neste momento. Então elas acabam se rendendo ao tratamento narcísico para evitar confusão.
Sexta estratégia, exposição pública, meus amores. Quando ocorre uma exposição pública, a qual vai destruir ou desmascarar a autoridade de um narcisista, eles não conseguem lidar com situações em que eles se vejam desacreditados, desqualificados publicamente. E isto é uma gigantesca humilhação para eles. Para um narcisista, ver a sua suposta autoridade destruída e ameaçada de fracasso é simplesmente insuportável. Por incrível que pareça, eles têm egos incrivelmente frágeis. Quando eles não são o especialista ou a autoridade naquele ambiente público, isto abala tremendamente a existência de uma pessoa narcísica. E como resultado deste desconforto ou confronto, eles farão qualquer coisa para poder proteger o seu ego frágil. Eles vão tentar virar o jogo na tentativa de se tornar mais inteligente ou mais conhecedor do que todos, para tentar inverter a situação. Neste momento, eles podem inventar mentiras que desqualifiquem você ou qualquer outra pessoa que seja o verdadeiro especialista naquela situação, naquele assunto. Narcisistas têm muita dificuldade para admitir que eles não sabem alguma coisa, ou que eles não são conhecedores de todos os assuntos. Então, tendo essa dificuldade, eles podem, inclusive, rir de uma forma mais irônica e sutil sobre o que está acontecendo, somente para mais tarde explodir com você e se vingar no momento adequado. Normalmente, ele não vai explodir em público, na frente das pessoas, afinal, ele não pode correr o risco, que seria um risco irreparável, de matar a reputação do seu status social de pessoa perfeita. Quando um narcisista é exposto publicamente, e é claro que se você for fazer isso, você fará com toda a classe possível, ele realmente ficará desestabilizado, perdido, constrangido. Meus amores, desestabilizar um narcisista é contradizer a sensação de superioridade que ele tenta criar, que ele tenta passar. Os narcisistas, eles precisam de pessoas que validem a sua existência. Quando você consegue ferir a grandiosidade de um narcisista, isto pode resultar em um ressentimento vitalício. Entendam, os narcisistas têm dificuldades em se dar bem com qualquer pessoa que não se encaixe dentro da sua visão de mundo distorcida. Eles não suportam realmente a ideia de que outras pessoas possam saber mais do que eles. Se for um narcisista grandioso, eles estão convencidos de que são únicos e devem se associar a pessoas tão especiais quanto eles. Portanto, os narcisistas, eles não suportam pessoas que são genuinamente sintonizadas com a realidade. E é por isso que você realmente vê pessoas com ego mais estruturado tolerando o narcisista por pouco tempo. Pessoas emocionalmente livres, com uma psique mais estruturada, elas reconhecem, elas percebem que os narcisistas, ele não pode oferecer respeito mútuo, conexão, amor genuíno. Então, essas pessoas, elas conseguem sair de uma relação narcísica, deixando muito claro que não vão entrar num jogo doentio narcísico. Eu sempre deixo na gravação dos meus vídeos links de aulas gratuitas e cursos para que você possa melhorar a sua inteligência emocional, a sua autoestima e viver relacionamentos com mais poder e menos caos. E digam nos comentários se este conteúdo te ajudou de alguma forma. Deixe também o seu like. Se você achar que você precisa encaminhar para alguém, por favor, compartilhe. E para ver mais vídeos e mais conteúdos como este, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e obrigada por assistir.